Convido-os agora a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos ler 44 versículos, do versículo 1 até ao versículo 44. Eu irei ler esta passagem em português e depois o pastor Raymond fará a exposição desta passagem. Mas vamos ler primeiro em português. Podem seguir a leitura no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 1 a 44. Diz-nos assim a palavra inspirada, infalível e inerrante do nosso Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e da sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará a salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Que crês tu isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram:
Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Well, good morning. Bom dia. It is good to be back with you. É bom estar de volta ao vosso meio. Our congregation has prayed for you, A nossa congregação, a nossa igreja tem orado por vós. and in God's mercy, you have grown. E na misericórdia de Deus vocês têm crescido. I love listening to you sing. Eu amo ouvir-vos cantar. I would like to pray for our time together. Quero orar pelo nosso tempo juntos. Father in heaven, your word is truth. Pai do céu, a tua palavra é a verdade. It is a light unto our feet and a lamp unto our path. É a luz para o nosso caminho. We pray that you would help us now to understand your word Oramos para que nos ajudes a compreender a tua palavra and behold wonderful things from your word. e poder ver as coisas maravilhosas que nelas estão. Amen. Amém. In a New Yorker essay titled When Things Go Missing, Num ensaio que foi publicado em Nova York, intitulado Quando Perdemos Coisas, the author draws a comparison between what it feels like to lose something and lose someone you love. o autor compara entre a diferença entre perder coisas ou perder alguém que amamos. With objects, there's always the possibility of recovering them. Quando perdemos um objeto, existe sempre aquela esperança que o podemos recuperar. So in theory, it's possible everything you've lost can be restored. E, portanto, pelo menos em teoria, é possível que alguma coisa que nós tínhamos perdido, um objeto, possa ser recuperado. You just have to figure out where you left your phone or your wallet or your keys. Só temos que nos aperceber onde é que deixamos a nossa carteira ou as nossas chaves. That's why the emotion of losing things isn't panic, but hope. É por isso que, na verdade, a principal emoção quando perdemos um objeto não é pânico, é sim esperança. But when it comes to losing a loved one, Mas quando perdemos alguém que amamos, to precious family members lost to death, um nosso familiar querido que nós perdemos e que faleceu, loss isn't a transitional reality, but a terminal reality. a perda não é uma coisa transitória, é algo final. Outside of an afterlife, for those who believe in one, A não ser que nós acreditamos na vida eterna, death leaves us nothing to hope for and nothing to do. a morte deixa um grande vazio porque não deixa nada que nós possamos esperar. It is loss without the possibility of being found. É a perda sem a possibilidade de voltar a recuperar. The author in that article is right. E o autor nesse artigo está correto. Without the hope of an afterlife, Sem a esperança da vida eterna, there is no recovery and no redemption. não existe possibilidade de recuperar qualquer coisa que seja, não existe redenção. No possibility of finding what we've lost. Não existe qualquer possibilidade de encontrarmos o que perdemos. It's a sad terminal reality. É uma realidade triste e terminal, final. But if Jesus can offer resurrection and life, Mas, se Jesus pode oferecer ressurreição e vida, to those who are losing everything in this life, para aqueles que possam até eventualmente perder tudo nesta vida, then their confidence in the face of death changes dramatically. então a nossa confiança no meio da morte muda completamente.
And that's the very offer Jesus is making in John 11. E é exatamente essa oferta que Jesus faz e que nós lemos em João capítulo 11. As we see the Apostle John redirect our attention to Jesus. Quando vemos o apóstolo João a redirecionar a nossa atenção para o Senhor Jesus. In the face of death, so that we might see the glory of God displayed in Jesus' love. No meio da morte, para que nós possamos ver a glória de Deus na face do Senhor Jesus. And the glory of God displayed in Jesus' delay. E a glória de Deus manifestada até na demora do Senhor Jesus. And the glory of God displayed in Jesus' pain. Na glória de Deus revelada na dor do Senhor Jesus. And the glory of God displayed in Jesus' power. E a glória de Deus revelada no poder do Senhor Jesus. Notice first the glory of God displayed in Jesus' love. Notem em primeiro lugar a manifestação da glória de Deus no amor do Senhor Jesus. If you're looking at the verses, it's going to be in verses 1 through 5. Vejam dos versículos 1 a 5. The setting is the village of Bethany, O contexto é esta vila de Betânia. one of two towns named such in the New Testament. Nós lemos no Novo Testamento acerca de duas aldeias que tinham exatamente este nome. One is near Jerusalem and the other is near the Jordan River. Uma é perto do Rio Jordão, a outra é perto de Jerusalém. This is the one near Jerusalem, about 2 miles away from the city. Esta é aquela que ficava ao pé de Jerusalém, a cerca de 3 quilómetros. And Jesus' friend, verse 1 tells us, Lazarus was sick there. E diz-nos que, versículo 1 e versículo 2, que um amigo de Jesus, Lázaro, estava doente. Now, we don't typically think of Jesus as having friends, Nós, normalmente, parece que não pensamos muito em Jesus ter amigos. but John tells us that he did. Mas João diz-nos que ele tinha amigos. A friend he was so close to that the message assumes they'll know who he's talking about. Um amigo que era tão próximo que as pessoas sabiam que no momento em que mencionassem o seu nome, ele saberia imediatamente de quem se estava a falar. Look again at verse 3. Notem mais uma vez no versículo 3. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus' love defined his relationship with Lazarus. O seu amor, o amor de Jesus, definia o seu relacionamento com Lázaro. It's a love that's reaffirmed throughout the passage. É um amor que é reafirmado mais do que uma vez ao longo desta passagem. And in case we miss the point, he says it again in verse 5. E caso não tenhamos notado, ele diz mais uma vez no versículo 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus' love for this family is the setup for everything that is happening. O amor de Jesus por esta família é a base de tudo o que nós vamos ver. He loves the man who is dying, Ele ama aquele homem que está a morrer. and he loves those who are deeply affected by his condition. E ele também ama aqueles que são afetados e estão tristes pela sua condição. Now, if we don't typically think of Jesus as having friends, Se normalmente não pensas em Jesus como tendo amigos, we certainly don't think of Jesus as loving people like this on earth. de certo não podemos pensar em Jesus como amando pessoas desta forma. But John tells us that he did. Mas João diz-nos que ele amava. He loves his friends, Ele amava os seus amigos, the people he spent time with and laughed with, as pessoas com quem ele passava tempo, com quem ele se ria, the people he cared for and was served by. as pessoas de quem ele cuidava e que o serviam. But apparently, loving friendship with Jesus doesn't exempt you from sorrow and pain. Mas notem como o facto de serem amigos de Jesus não os isentava de dor e de sofrimento. In fact, John tells us suffering comes to all people. Na verdade, lemos no Evangelho de João e João ensina-nos que o sofrimento vem a toda a gente. Even nós. Christians, Até cristãos. even Jesus' friends, Até aos amigos de Jesus. even those Jesus loves. Até aqueles que Jesus ama. When word of Lazarus' illness comes to Jesus from these sisters, Quando esta notícia acerca da doença de Lázaro vem a Jesus, das suas irmãs. friends, it's possible for you to be deeply loved by God while experiencing sorrow. Quero que saibam que é possível que sejam amados por Jesus profundamente, mas ainda assim poderem passar por momentos de grande dor e de sofrimento.
But Jesus' response to his friend's sickness isn't what we expect, is it? A dificuldade aqui é que a resposta de Jesus não é exatamente a que nós esperávamos. Look again at verse 4. Vejam mais uma vez no versículo 4. When Jesus heard the report from the sisters, he said, "This illness does not end in death." E Jesus ouvindo isto disse, esta enfermidade não é para a morte. A seemingly callous and hard response. Parece ser uma palavra um pouco insensível. Lazarus' illness does not end in death, but it goes through death. É que o que Jesus está a dizer é que aquela doença não acaba em morte, mas na realidade ele sabe que passa pela morte. Through death on the way to the ultimate outcome, the glory of God. Através da morte, até ao fim último, que é a ressurreição. The words in verse 4 tell us how to interpret the entire passage. As palavras que nós lemos no versículo 4 ajudam-nos a interpretar toda a passagem. It's not about Jesus receiving glory, though he does. Não é, em primeiro lugar, acerca de Jesus receber glória, apesar dele receber glória. It's about God's glory being revealed in Jesus. É acerca da manifestação da glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus. So in our time together, we should ask, how does this reveal God's glory? No tempo que passarmos juntos, devemos fazer esta pergunta: como é que Deus manifesta a sua glória neste episódio? And if we pay attention, we'll see it's complex. E se nós prestarmos atenção, vamos ver que é algo difícil, é algo complexo. God the Father will be glorified because many will come to Jesus. Deus Pai vai ser glorificado porque no final muitos virão a Jesus. And this miracle initiates the actions that go to the cross. E é exatamente este episódio que inicia todas as ações que vão levar à cruz. And the display of God's glory is seen in the glorification of God's Son. E a revelação da glória de Deus vai culminar na revelação da glória do Filho. As verse 5 teaches us, precisely because Jesus loved Martha and Mary and Lazarus. E vai acontecer exatamente no seu amor, como nós lemos no versículo 5, que ele amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Even though he loved them deeply and dearly, Apesar dele os amar muito e profundamente. even though he could have prevented their sadness, Apesar de ele ter a autoridade para evitar a sua tristeza. even though he could have prevented Lazarus from dying, Apesar de ele ter a autoridade para que Lázaro não morresse. he didn't because something greater was at stake. Ele permitiu porque algo maior estava em causa. Giving them what they needed, not what they wanted. Jesus deu-lhes o que eles precisavam, não o que eles queriam. The glory of God which redirects our attention to Jesus. É a glória de Deus que é manifestada e que redireciona os nossos olhos para o Senhor Jesus, Even in the face of death. mesmo no meio da morte. It's possible for you to be loved by God even when you're in sadness. É possível seres profundamente amado por Deus e ainda assim passares por grande sofrimento e dor. As God directs your gaze back to Jesus. Enquanto Deus te ensina e te ajuda a redirecionares os teus olhos para o Senhor Jesus. Jesus' love, notice second, Jesus' delay. Em primeiro lugar, o amor de Jesus. Em segundo lugar, a demora de Jesus. This is in verses 6 through 16. Isso é dos versículos, lemos dos versículos 6 a 16, esta demora. When the messengers first arrived to tell Jesus Lazarus is ill, Quando os mensageiros vêm com esta notícia de que Lázaro está doente, Jesus says the illness does not end in death. Jesus diz que esta enfermidade não é para a morte, não acaba em morte. Which means that Lazarus is very much still alive when he hears about it. O que significa que naquele momento ele está enfermo, não está morto, está vivo. Now, what would we expect Jesus to do when he hears that? Agora, quando Jesus ouve aquelas notícias, o que é que nós esperaríamos imediatamente que Jesus fizesse, visto que os amava? Don't we expect him to hurry to his friend to help him? Será que não esperaríamos que Jesus imediatamente corresse para socorrer aqueles a quem amava? Or think of it this way. Ou pensem desta forma: What would we expect every parent in the room to do? o que é que nós esperávamos que qualquer pai fizesse se ouvisse notícias dessas em relação a um filho seu? If they heard their child was sick, Que se soubessem que o seu filho estava doente and they knew there was something they could do about it, e que sabiam que tinham o poder e a autoridade para fazer alguma coisa.
we would expect them to leave immediately, right now. Nós esperamos imediatamente, mesmo que estejam aqui no meio do culto, que se ouvissem alguma coisa, uma mensagem urgente, que saíssem imediatamente para ajudar. But that's not what we see Jesus do. Mas não é o que nós vemos Jesus a fazer. We know that he could help. Nós sabemos que Jesus podia ajudar. We know that he can even do it from a distance. E nós sabemos até que ele o podia fazer à distância. So nothing prepares us for what John tells us. Portanto, nada nos faz esperar o que João nos relata. Look again at verses 5 and 6. Notem mais uma vez no versículo 5 e no versículo 6. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus, so when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. He withheld his power precisely because he loved them. Ele não usou o seu poder exatamente porque os amava. And in the following verses, we see that Jesus is even glad that the one he loves died. E mais ainda, vejam que nos versículos seguintes nós vemos que Jesus diz que está alegre por não o fazer, So that the glory of God might be displayed. para que a glória de Deus possa ser manifestada. He's glad that these sisters are mourning, Ele alegra-se até no luto daquelas irmãs, so that the glory of God might be para displayed. que a glória de Deus possa ser manifestada. He's glad about this sadness, Ele alegra-se no meio daquela tristeza, so that, verse 15, you may believe. para que, versículo 15, eles possam acreditar. Because he loves them, he allows death to run its awful course. Porque Ele os ama, Ele permite que a morte cumpra o seu destino, a sua função. And because he loves them, he wants them to believe. E porque Ele os ama, Ele quer que eles acreditem. His love for them means he does not prevent all pain. O seu amor por eles não significa que Ele os livra de toda a dor. Instead, he does what is best for them. Em vez disso, faz o que é melhor para eles. And what is best for them as Jesus defines it? E o que é melhor para eles, da forma como Jesus define, It's that they would believe. é que eles possam acreditar. But for them to believe in Jesus and cling only to him, Mas para que eles possam acreditar em Jesus e agarrar somente ao Senhor Jesus, they have to come face to face with death and see that he alone is the answer. eles têm que entender, ficar face a face com a morte, para poder entender que Jesus é a única solução. So after staying 2 days longer, E, portanto, tendo ficado mais 2 dias no lugar onde estava, and then telling his disciples plainly, e dizendo de forma direta aos seus discípulos, he says Lazarus has not merely fallen asleep, but he has died. diz de forma direta, Lázaro não está apenas a dormir, ele está morto. And then he sets out on his trip to go to Bethany. E então, sim, ele começa a sua viagem para ir para Betânia. Jesus doesn't leave immediately because he wants the situation to be dire and desperate. Jesus não parte imediatamente porque ele quer que as circunstâncias sejam de facto miseráveis, Because his timing is regulated by God's will. porque no seu tempo apropriado ele vai revelar a vontade de Deus. Which means, friends, for you to believe in Jesus, you must trust in his timing. O que significa, amigos, que para confiarem no Senhor Jesus, colocarem a vossa fé nele, têm de acreditar e confiar no seu tempo. Let me ask you a question. Deixem-me perguntar-vos algo. What if what you need today is not to get what you want? E se aquilo que tu precisas hoje não é exatamente o que tu queres, But to see the glory of God in the face of Jesus Christ? mas que aquilo que tu precisas de facto é ver a glória de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus, Even in the midst of hardship and suffering. mesmo no meio de dificuldades e de sofrimento. Because Jesus loved them, he allowed there to be a delay. Porque Jesus os amava, ele permitiu-se demorar. And then he returns to the setting where everything takes place. E agora então ele vai para o local onde todas estas coisas aconteceram, To do the glory of God and reveal something that directs our attention to him. para revelar a glória de Deus e direcionar os nossos olhos para ele. The glory of God displayed in Jesus' love, A glória de Deus revelada no amor de Jesus, the glory of God displayed in Jesus' delay, a glória de Deus revelada
na demora de Jesus. Notice third, the glory of God displayed in Jesus, grief. Número 3, a glória de Deus revelada na dor de Jesus. As the story unfolds, we see different characters. À medida que a história se desenvolve, vemos várias personagens. Jesus and Martha, Jesus e Marta, Jesus and Mary, Jesus e Maria, and Jesus and the Jews. e Jesus e os judeus. As first Martha, then Mary, and then the Jews, Primeiro Marta, depois Maria, depois os judeus. all expressed disappointment for Jesus not arriving in time. Todos mostram o seu desapontamento, a sua frustração por Jesus não ter aparentemente chegado a tempo. Look at verse 21. Vejam o versículo 21. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Now, verse 32. Agora vejam o versículo 32. Now Mary came to where Jesus was and saw him. She fell at his feet, saying, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançando-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. And then verse 37. Depois, versículo 37. Some of the Jews said, Could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? And when Jesus first meets Martha and Mary, E quando Jesus se encontra com Marta e depois com Maria, on their way to the tomb of their brother, no seu caminho até ao sepulcro onde estava o seu irmão, their grief had become a dead end. a sua dor, o seu luto, tinha se tornado como este beco sem saída. It's trapped in the past, Está, de certa forma, amarrado ao passado, focused on what can't change. focado naquilo que não pode mudar, naquilo que é definitivo. What if Lazarus hadn't gotten sick? E se Lázaro não tivesse ficado doente? What if the treatment had worked? E se o tratamento tivesse resultado? What if Jesus had arrived in time? E se Jesus tivesse chegado a tempo? So both Martha and Mary greet him with the same charge. E, portanto, tanto Marta como Maria, elas estão em luto e queixam-se da mesma forma. If you had been here, this would not have happened. Se tu aqui estivesses, isto não teria acontecido. Their grief is trapped in regret. O seu luto, a sua tristeza está, desta maneira, encerrada na sua desilusão, no seu remorso, As they express the anguish and sadness, enquanto elas expressam a sua dor, because Jesus didn't arrive in time to save him. porque Jesus não chegou a tempo para salvar o seu irmão. I wonder if you've ever felt like that. Eu pergunto se eventualmente alguma vez te sentiste desta forma. As if Jesus just didn't arrive in time to help you. Como se Jesus não tivesse chegado a tempo para te ajudar. Jesus wants to turn their attention from the suffering to him. Jesus quer redirecionar a sua atenção do seu sofrimento para Ele próprio. And he wants to exchange their concerns for a hope in him. E Ele quer transformar as suas preocupações em esperança na sua pessoa. Believing in Jesus includes trusting in his timing. Acreditar em Jesus inclui confiar no seu tempo apropriado. Which is why there's a reference to how long Lazarus has been dead. É por isso que existe esta referência a quanto tempo Lázaro estava morto. He's been dead for 4 days. Ele estava morto há 4 dias. The body is breaking down. O corpo já estava em decomposição. All hope apart from Jesus is gone. Toda a esperança à parte do Senhor Jesus tinha simplesmente desaparecido. And when Martha hears Jesus has arrived, E quando Marta ouve que Jesus chegou, verse 20 tells us she goes out to meet him. versículo 20 diz-nos que ela vem ter com ele. And her words express a deep faith in Jesus. E as suas palavras, notem, que manifestam uma grande fé no Senhor Jesus. And then she says in verse 22, I know whatever you ask of God, God will give you. E depois ainda acrescenta no versículo 22, mas também sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. She says that she knows it, but Jesus wants her to really know it. Marta diz que já sabe, mas Jesus quer confirmar e quer que ela saiba mesmo. She has a textbook definition of resurrection. Ela tem uma boa definição, sabe bem, aprendeu teologia sistemática do que ressurreição significa. But it hasn't penetrated her heart or changed the way she lives. Mas ainda não chegou completamente ao seu coração e à forma como ela está a viver esta situação. It hasn't framed the way she thinks of the day of death.
ainda não, de certa maneira, definiu ou transformou a forma como ela vê a morte. So she's disappointed that Jesus missed the day of Lazarus' death. E, portanto, ela está desiludida que Jesus não esteve lá quando Lázaro morreu. But Jesus wanted more for her and for you and me. Mas Jesus queria mais para ela e quer mais para ti e para mim. So he turns her thoughts towards resurrection. E, portanto, Jesus, de certa maneira, redireciona os seus pensamentos para a ressurreição. And wants her to look it to him. E quer que, na ressurreição, ela possa olhar para o Senhor Jesus. Look at verse 25. Notem o versículo 25. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Vejam o versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus' statement are the most important words in the passage. Estas palavras do Senhor Jesus são as palavras mais importantes de toda esta passagem e é por isso que está nos vossos boletins na primeira página. Which is why he explains his own comments. É por isso que ele mesmo explica aquilo que diz. I am the resurrection. Eu sou a ressurreição. So whoever believes in me will never die. Portanto, todo aquele que crê em mim nunca morrerá. He shall be raised. Será ressuscitado. I am the life. Eu sou a vida. So whoever lives and believes shall never die. E, portanto, aquele que vive em mim e por mim jamais morrerá. He shall live. Ele viverá. And that resurrection and life can be experienced now. E essa ressurreição e vida é o que o Senhor Jesus deseja. Podem ser experimentados já hoje. By faith in Jesus alone. Pela fé apenas no Senhor Jesus. But these words mean more than he gives resurrection and life. Mas estas palavras significam mais do que simplesmente que Ele dá ressurreição e vida. They're closely intertwined with who he is. Ele está intrinsecamente ligado àquilo que Jesus é, à sua natureza. He says, I am the resurrection and the life. Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. His point is that final death, O seu ponto é que a morte final, eternal separation from God, a separação eterna de Deus, is impossible for the Christian. é impossível para o cristão. And physical death in this life E a morte física neste mundo is the gateway to eternal life. é apenas a porta para a vida eterna. So when Jesus asks Martha if she believes, Portanto, quando Jesus pergunta a Marta se ela crê, he doesn't mean, do you have a textbook definition? ele não está a pensar simplesmente, será que tu sabes dizer as coisas corretas? He means, do you believe life is linked to me? Jesus quer dizer, acreditas verdadeiramente que a vida está ligada a mim? So let me ask you, friends, Por isso, deixa-me perguntar-te aqui hoje, amigo. do you believe that eternal life is linked to Jesus? Acreditas que a vida e a ressurreição estão inerentemente associadas, ligadas à pessoa do Senhor Jesus? Is he the object of your faith? Ele é o objeto da tua fé? Do you have a personal belief in Jesus? Tens uma fé pessoal no Senhor Jesus? Or do you have a theological definition? Ou será que tens apenas uma definição teológica, apenas sabes as coisas verdadeiras? The Bible says you must have a personal belief. A Bíblia ensina-nos que nós precisamos ter uma fé pessoal, Not a textbook definition. não apenas saber as coisas certas. And the good news, friends, E as boas notícias, queridos amigos, is that you can have that living faith today, é que podes ter essa fé viva hoje mesmo. right here, right now, in the midst of this service. Agora mesmo durante este culto. If you would repent of your sins, turn away from them, Se te arrependeres dos teus pecados, se deixares os teus pecados and place all of your faith and all of your hope in Jesus. e colocares toda a tua fé, toda a tua esperança no Senhor Jesus. This is the basic message of Christianity, Esta é a mensagem básica da fé cristã. that we must turn away from sin and turn to Jesus. Nós devemos deixar os nossos pecados e confiar somente no Senhor Jesus para a nossa salvação. Which is why this passage is redirecting our vision to Jesus. É por isso que esta passagem nos ajuda a redirecionar os nossos olhos para o Senhor Jesus.
to hope in him and follow him. para podermos segui-lo, para podermos obedecê-lo, para podermos confiar nele. To have a personal faith in him, not a definition. Para termos esta fé pessoal. Pessoal significa pessoal na pessoa do Senhor Jesus, não apenas saber as coisas certas. And friends, if you'd like to learn more about that, come find me or Pastor Tiago after the service. Se quiserem saber mais acerca desta fé, podem no final do culto vir ter comigo ou com o pastor Tiago. We would love to open the Bible with you Adoraremos abrir as Escrituras convosco and tell you more how you can have a living faith in Jesus. e ensinar-vos e partilharmos convosco o que é que significa ter uma fé pessoal no Senhor Jesus. Jesus brought his friends into grief because he wanted them to see him badly. Jesus permitiu que os seus amigos passassem por este momento de profunda tristeza para levá-los a algo mais. That there was no hope apart from faith in him. Que não havia fé ou esperança sem ser através da sua pessoa e da nossa fé nele. He alone is the Christ, the Son of God. Apenas ele é o Cristo, o Messias e o Filho de Deus. He's the one who has come into the world to give us life. Ele é aquele que veio ao mundo para nos dar vida. And John's description here helps us see that. E a descrição de João ajuda-nos a ver isto mesmo. His interaction with Mary is much briefer, though. A sua interação com Maria é muito mais curta. She calls him a teacher. Chama-o de rabi, professor, mestre, And then he weeps with her, which is one of the unique things of e the passage. depois chora com ela, que é uma das peculiaridades desta passagem. But why did Jesus weep? Mas por que é que Jesus chorou? He knew what he was about to do. Ele sabia o que estava prestes a fazer. So why would he cry about it? Por que é que ele haveria de chorar se ele sabia o que ia fazer? If he knew he was going to raise Lazarus, why weep? Se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro, por que é que ele chorou? The translation maybe misleads us. A tradução, e não sei se se aplica na nossa língua, mas pode nos levar a entendermos mal a passagem. It's not just that he's sad. Não é apenas de que ele está triste. He sees what sin has done to the world. Aquilo que Jesus vê é aquilo que o pecado fez ao mundo. It leads to heartache and to death. É um pecado que leva à morte, que leva à dor, que leva ao sofrimento. And he sees these women weeping. E ele vê estas mulheres a chorar. And he sees his friend's tomb. E vê o sepulcro do seu amigo. And then he says, ah! E então ele diz, ah! There's a frustration that Jesus has. Existe esta frustração na pessoa do Senhor Jesus. He wants to bring relief to them. Ele quer trazer este conforto, libertação a eles. But for that to happen, they have to look only to him. Mas para que isso possa acontecer, eles devem olhar unicamente para Ele, Even in the face of death. mesmo no meio da morte. Jesus' love, O amor de Jesus, Jesus' delay, a demora de Jesus, Jesus' grief, a dor de Jesus and the glory of God displayed in Jesus' power. e o poder de Jesus. These are in verses 38 through 44. Vejam os versículos 38 a 44. When Jesus comes to the tomb, he comes to a situation that he has orchestrated. Quando Jesus vem àquele sepulcro, ele vem a uma situação que o próprio Deus planeou. He knew Lazarus would die. Ele sabia que Lázaro iria morrer. In one sense, he made sure of it by being delayed. Na verdade, podemos até dizer que ele garantiu que isso iria acontecer por se ter demorado no local onde estava. And even though he knew what he was going to do, E até sabendo o que iria fazer, he is not hardened toward these suffering people. ele não é que ele seja insensível à dor daquelas pessoas, Then, in complete control of the situation, mas em completo controle daquela situação. he says, Lazarus, come out. Ele diz, Lázaro, sai para fora. The miracle reveals God's glory. O milagre revela a glória de Deus. It shows Jesus is the one who overcomes death. Mostra que Jesus é aquele que é capaz de ir além da morte. And his victory over death is a comfort to people, E a sua vitória sobre a morte é um conforto para nós. which is why so much good comes from the passage. É por isso que tamanho bem vem desta passagem que na sua maioria é muito triste. But the most important thing is not the good that he does. Mas a coisa mais importante não é o que Jesus faz de bom, It's that it reveals the glory of God, é porque revela e manifesta a glória de Deus.
While many people look at the miracle, Enquanto a maioria das pessoas olham para este milagre, only those with the eyes of faith see the glory of God. só aqueles com os olhos da fé são capazes de ver a glória de Deus. Only those who believe will see it, Só aqueles que creem são capazes de ver. which is the opposite of what we expect. O que é exatamente o oposto daquilo que nós esperaríamos. If I see it, I'll believe it. Que é, se eu vir, eu vou acreditar. But that's not what the passage says. Mas não é o que a passagem diz. It says, believe and you will see. Diz antes, crê e então verás. If you believe in Jesus, Se acreditares em Jesus, you will see the glory of God. então verás a glória de Deus. The glory of God that focuses on Him. A glória de Deus que tem o seu foco e se manifesta em particular na sua pessoa. God wants us to have our gaze set on Jesus. Deus deseja que os nossos olhos estejam focados no Senhor Jesus. So let me ask you, friends, do you believe this? É por isso que preciso perguntar-te hoje aqui, amigo, acreditas? The Heidelberg Catechism opens with a profound question. O Catequismo de Heidelberg começa com esta pergunta: What is your only comfort in life and death? qual é o teu único conforto ou consolo, seja na vida ou na morte? I love that question E eu adoro esta pergunta, because there's an assumption underneath it. porque existe algo que está pressuposto. Any comfort in life must also comfort us in death. Qualquer conforto que nós possamos ter na nossa vida também significa que teremos esse conforto no meio da morte. And if the object of our hope can't hold up in death, E se o objeto da nossa fé ou da nossa esperança não nos puder confortar no meio da nossa morte, then it doesn't really offer hope in this life. então também não dá uma grande esperança para a nossa vida. There's all kinds of things we hope for. Existem montes de coisas que nós esperamos nesta vida. Things we hope in to give us meaning and purpose. Coisas que nós esperamos que possam dar eventualmente significado à nossa vida. Things we accomplish or acquire. Coisas que nós alcançamos ou compramos. Pleasures we enjoy and people that we love. Prazeres que nós temos ou pessoas que nós amamos. We hope these things will give us meaning and purpose. Nós esperamos que sejam estas coisas que deem significado à nossa vida, propósito. But death takes every one of them. Mas a verdade é que a morte nos tira todas estas coisas, uma a uma. Death will take everything that you love and own. A morte irá te tirar tudo o que tu amas, tudo o que tu possuis. Everybody in this room will die. Todos aqui nesta sala irão morrer. The question is, who will die first and who will die last? A questão é apenas quem vai morrer primeiro e quem vai morrer depois. Everything you currently own will be somebody else's one day. Tudo aquilo que possuis hoje vai ser de uma outra pessoa, a uma certa altura. And in several hundred years, no one will remember you ever lived. E daqui a 2, 3 séculos, a verdade é que ninguém se vai lembrar sequer do teu nome. So what is our hope in life and death? Portanto, qual é a nossa esperança, seja na vida, seja na morte? Christ alone. Apenas Cristo. What is our only confidence in the face of death? Qual é a nossa única confiança no meio da morte? That our souls to Him belong. Que as nossas almas pertencem a Ele. Who holds our days in His hand? Quem é que sustenta os nossos dias nas suas mãos? Christ alone. Somente Cristo. Friends, direct your gaze to Jesus. Queridos amigos, coloquem os vossos olhos, o vosso foco no Senhor Jesus. He alone is our hope in life and death. Apenas Ele é a nossa esperança, tanto na vida como na morte. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Pai do céu, we pray that you would help us to believe what we have studied and read, nós pedimos que nos ajudes a acreditar naquilo que nós estudamos e ouvimos, that we would direct our gaze to Jesus, que podemos focar os nossos olhos no Senhor Jesus, in whom is life. em quem há vida. Amen. Amém.